Pensando um pouquinho agora mais sobre patente, que talvez vou me arriscar que seja o mais comumente explorado, né, pelas empresas. Por que as organizações precisam se preocupar e o que elas precisam fazer para ter uma patente, por exemplo? Tá, então, a questão da patente em si, ela é muito dependente do setor tecnológico que a gente está falando. Então, ela é, sem dúvida, um dos institutos de propriedade intelectual que tem muita força. Você falou um elemento da patente que é fundamental, que é permitir a exclusividade, né, para quem está protegendo a patente, mas em troca disso, você tem um pacto com o Estado que você revela aquela tecnologia, isso permite o avanço da ciência e da tecnologia a partir daquele conhecimento, né, daquela tecnologia. Então, é uma troca do Estado e do proprietário, né, daquele bem. Então, por que eu estou falando que ela é um bem importante, mas você tem que ver o setor tecnológico. Inteligência artificial, por exemplo, os algoritmos de inteligência artificial. A patente não é o melhor instrumento para fazer a proteção desse tipo de ativo de propriedade intelectual. Desse tipo, porque a patente evolui rápido. Né? Você então, já fica ultrapassado muito rápido, então, né? A questão a patente ela é muito forte para alguns setores, como farmacêutico é o mais clássico, pelo risco que você tem. Né, e o investimento altíssimo em P&D também, né? Investimento de P&D altíssimo. A gente estava agora, né, participando de um evento que está acontecendo aqui no BHTech, onde a gente está gravando hoje o episódio, que eu estava mediando uma mesa sobre inovação no setor da saúde. Inovação no setor da saúde... Estava gravando. Adoro saúde. Falou de hospital, é uma coisa que não faz sentido. A gente teve a participação do Mater Day falando de todas as ações de inovação deles. Foi super bacana. E aí isso permite a gente bater esse papo aqui pegando esse exemplo. Então, na área da saúde, farmacêutico, pelo risco, pelo investimento, ter a patente é quase que necessário para você começar a conversar. Né, porque você precisa de ter essa troca da exclusividade do Estado para você ter retorno desse investimento. Já outros setores tecnológicos, nem tanto, que é mais fluido. Né? Às vezes, a vantagem que você tem é de sair na frente, não de ter uma propriedade que exclui terceiros. É isso. Então, para alguns setores, acho que o recado é esse. Assim, talvez se é um setor muito dinâmico, isso. A pessoa tem que se preparar para ela, mais do que preocupar em proteger... ela tem que mover rápido, porque estar à frente é a forma dela se proteger. Da concorrência, né, e de abrir no mercado. Então, é por isso que eu gosto sempre de pensar, né, e vou repetir um pouco desse conceito da caixinha de ferramentas. Né? Então, a patente, você está certa, ela é um instrumento mais forte que a gente tem de proteção, justamente por essa característica, né, que ela garante ter uma exclusividade por prazo. A gente tem 2 tipos de patentes, a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade. Então, a patente de invenção, e todas elas têm requisitos parecidos, como, por exemplo, ser nova. Então, para você ter uma patente, né, aqui eu não tenho, vamos falar desse microfone, por exemplo, o sistema de áudio desse microfone, se a gente pudesse fazer uma proteção. Ele tem que ser um sistema novo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, um dos elementos para você ter a proteção por patente é a novidade mundial. E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, que isso gera muita dúvida. Aí alguém pergunta assim, Ju, mas está protegido no Japão, mas não está protegido no Brasil. Eu posso ter a patente no Brasil? Não, não posso, por causa disso que eu falei. A novidade ela é mundial. Mas eu posso, por outro lado, explorar comercialmente essa tecnologia que a gente está usando aqui como exemplo, se não tiver a patente protegida no território. Então, ela tem essa característica de ser também patente é territorial. Né? Então, se eu faço a proteção de um medicamento apenas no Brasil e não faço em outro lugar do mundo não pode ter a patente de exclusividade sobre isso, mas pode usar e explorar sem o pagamento de royalties para o titular que protegeu, né? em apenas um território. Então, ao fazer uma patente, eu deveria pensar em quais territórios eu quero comercializar, Sim. Porque eu revelo os detalhes da minha patente. Exatamente. E aí, se eu não estou protegido aonde eu quero estar comercializando a solução, outro pode pegar imediatamente e fazer uso daquilo. Por isso que é importante essa forma de pensar como estratégia. Então, às vezes, porque a extensão de proteção internacional ela não é barata, ela tem um custo importante, então as empresas precisam pensar nas suas estratégias com muito cuidado, né, de proteção. Às vezes, o segredo industrial, considerando esse contexto, desde que você consiga ter elementos dentro da sua instituição para manter esse segredo, né, como eu falei, não é
tão simples, às vezes a patente não vai responder todas as situações. Isso que eu estou querendo trazer, né, de reflexão. Muito legal. Bem interessante.